em respeito, né, das pessoas que pegaram no horário, mas como demorou um pouquinho fazer envio nos grupos, a gente vai dar só mais um minutinho para que possa chegar mais gente e a gente iniciar nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, a gente chegando agora. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Sou devido a Marco. Boa Móvel e Tércio. A galera chegando aqui. Oi, Regina, boa tarde. Quem está falando aqui é o Dr. Vinícius, tá? Maravilha. Eu acho que 7:04, 10 minuto, mais minutos a gente já inicia. Já temos aqui já mais de 23 pessoas na sala, tem mais gente chegando. A gente dá o start, perfeito? Certo. Vamos lá. A gente chegando. Pessoal, uma ótima tarde, né? Excelente final de dia, véspera de feriado. Sei que muita gente aí já está na expectativa de fazer aquela viagem, dar aquela descansada, mas hoje é dia também de compartilhar conhecimento. O Tess preparou um material muito especial. Hoje a gente vai estar falando sobre as IAs, Dona, Justine, tudo que os agentes que existem dentro da DVBox. A gente vai focar mais ali na Justine e na Dona. E também a novidade que é o Flauta. Então, o que é que mudou nessas IAs? Quais atualizações trouxeram? O que é que a gente pode fazer? Como a gente pode colocar de maneira prática, funcionando no escritório, tornar o escritório inteligente no sentido de mais rápido, com mais eficiência. E, Tércio, seja bem-vindo. Vamos compartilhar conhecimento. A gente está aqui. Quem tiver dúvidas, fique à vontade para poder deixar no chat. No final da apresentação, a gente vai estar pegando essas perguntas e colocando. E quem quiser também e tiver interesse de abrir o microfone para poder fazer a pergunta, fique à vontade, ou pode deixar registrado no chat, tá bom? Meu nome é Mauro Mendes, estou aqui responsável hoje de estar como host conduzindo esse bate-papo. Tércio, eu sou o que estou mais querendo aprender hoje, então toca a bola e eu vou ficar aqui na expectativa. Maravilha, Malbio. Obrigado aqui pela introdução. Boa tarde a todas e todos. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui das novidades. Tem algumas ferramentas que talvez vocês já tenham visto, mas como a gente está num momento de atualização intensa dessas ferramentas, a gente vai ter esse tipo de encontro aqui com mais regularidade, tá? Justamente para mostrar novidades que estão acontecendo, assim, certamente de um mês para outro, agora a gente vai ter bastante novidade, tá? Tanto que a gente teve um encontro desse parecido há exatamente 4 semanas, quase 5 semanas, e já tem algumas coisas novas aqui para falar, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, gente, 2 partes aqui essa apresentação. Vou passar uma parte teórica, explicando o que são os recursos, para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece todos os recursos, e depois vou abrir a DVBox para ir mostrando na prática, tá? Nessa parte teórica, eu vou pedir para vocês segurarem as perguntas. Deixa eu desenrolar aqui a parte teórica, a gente faz uma rodadinha de perguntas e respostas, e daí eu vou para a parte prática, e aí a gente vai puxando mais perguntas também, tá bom? Só para a gente fluir melhor aqui. Então, vamos lá. Aqui. Muito bem. Bom, como o Malbio já deu uma pequena adiantada ali, a gente está falando de um termo, né, para quem já está há bastante tempo na DVBox, está muito acostumado a ouvir falar do escritório digital, né? E o Malbio colocou um outro termo ali, do escritório inteligente. De onde vem isso? Faz parte, claro, do escritório digital, né? O digital é
é uma premissa para isso. Então, a gente já vem nisso tudo que se chama de transformação digital, que a gente já tem há alguns anos, e principalmente na advocacia, já tem aí pelo menos uns 10 anos que isso está acontecendo. A gente vem lá no passo a passo ali da digitalização dos escritórios, não só dos escritórios, né? Do Poder Judiciário, dos departamentos jurídicos, das empresas, dos clientes. A gente tem que lembrar que os clientes também estão se digitalizando, isso é importante. E muitas vezes o cliente acaba sendo mais exigente porque ele já está digitalizado e a empresa ou o escritório que ele contrata ainda não estão. Então, por isso que é importante. E esse caminho da digitalização trouxe para a gente a automação e, na sequência, as integrações que são possíveis dentro desses ambientes digitais, tá? Então, o conceito do escritório inteligente é justamente esse escritório que utiliza desses recursos, dessas tecnologias de integração, de automação, inteligências artificiais, conectando tudo isso, para quê? Para tirar essas tarefas repetitivas e operacionais, deixar essas tarefas com os robôs, com as IAs, com as automações, tá? E deixar o advogado com as atividades intelectuais e estratégicas. Esse é o grande ponto. Então, com isso, a gente trabalha nesse tripé aqui das automações, das integrações através de API, já vou explicar o que ela significa para quem não conhece essa sopa de letrinhas, e as inteligências artificiais, tá? Então, nesse meio, a gente vai ter... Eu vou dar umas puladinhas aqui em alguns slides, porque eu não vou falar de tudo hoje, tá? A gente vai intercalando os assuntos aqui nos próximos encontros, então eu não consigo falar tudo uma vez, senão não consigo dar profundidade nos assuntos que a gente vai tratar. Então a Justine, que é a primeira que a gente vai ver hoje, ela é uma assistente de controladoria. O que ela faz? O que ela é? Ela é uma IA, né, dentro da DVBox, uma IA exclusiva da DVBox, que ela faz o trabalho de tratamento de intimação. O que é tratar a intimação? Uma vez que a intimação já foi recebida pelo sistema, a Justine consegue ler essa intimação, entender, interpretar e já saber o que fazer a partir dali. Então, além de saber o que fazer, ela já vai delegar as tarefas para quem vai tocar aquela, né, tocar o trâmite dali para frente. Então, este é o trabalho dela. O trabalho dela é mais enxuto, porque ela é uma super especialista na controladoria, tá? Lembrando sempre, ela é uma assistente. Por que isso? Controladoria é o setor que eu chamo do centro nervoso do escritório. Então, com isso, ele vai ter a camada operacional, uma camada gerencial e uma camada estratégica. Giovana, que me ensinou muito, não me deixa falar besteira aqui, tá? Então, o que a Justine faz aqui na controladoria é justamente o operacional e talvez um pouquinho de gestão, porque ela delega tarefas. Mas o acompanhamento dessas tarefas, a parte estratégica de planejamento, continua sendo de seres humanos, tá? Bom, então essa é a Justine, daqui a pouco eu mostro ela na prática. A Dona, ela é uma inteligência artificial, ela é mais geral aqui. Enquanto a Justine é super específica da controladoria, a Dona, ela tem uma visão mais geral. Até a semana passada, eu falava que ela tinha uma visão dentro do software, mas, justamente no começo dessa semana, teve uma atualização dela, e ela já tem algumas ramificações para fora do software também. Mas, enfim, dentro do software, ela atua como uma grande assistente. Né, a gente hoje tem bastante assistentes aí, né? Já tem há bastante tempo a Siri, mais recentemente tem a Alexa, mais recentemente não, já tem bastante tempo também, né? A Alexa, enfim, cada sistema operacional aí do smartphone tem seus próprios assistentes, todo mundo já está bem acostumado com isso. E, então, a Dona é esse tipo de assistente. Imagina todos esses assistentes que você costuma utilizar aí no seu smartphone, a Dona faz isso para uma série de funções, funcionalidades e, né, coisas que você pode pedir para ela dentro do software. Já vou mostrar ela também na prática. Eu preciso falar um pouquinho aqui da API, porque ela é importante para o outro assunto que eu vou puxar. O que é a API? Aqui a gente já entra um pouco na questão de programação mesmo, tá? Então, o que vai ser a API?
Hoje a gente tem uma série de softwares, né? Vocês usam um software aqui que é a DVBox, mas certamente vocês utilizam outros softwares em outras situações, né? Que fazem coisas mais específicas também. Por exemplo, um software chatbots, que são aqueles que atuam por cima do WhatsApp, né, por cima de alguma mensageria, para automatizar as conversas das mensagerias. Tem os softwares de CRM, tem os softwares de assinatura de documento, tem os softwares de financeiro, né, gestão financeira, ou mesmo aqueles de emissão de boleto, enfim. Tem uma série de outros softwares aí no mercado que muitos escritórios utilizam. E a API serve para fazer essas integrações de um software com o outro. Então, a API é como se ela fosse uma porta, na verdade, duas portas entre os dois softwares, ou seja, cada software tem a sua própria porta. Então, a DVBox tem a sua API, e vamos supor que eu quero conectar a DVBox com o Asas. Isso é uma integração que a gente já tem há bastante tempo. Então, aqui no meu financeiro, eu já tenho lançado ali quais são quando chega o honorário, quando o cliente vai pagar honorários, e se foi parcelado, as datas, isso tudo vai ser lançado no financeiro. Através dessa integração, vai mandar esses dados lá para o Asas, que já vai emitir os boletos para o cliente. Tá? Então, isso passa por onde essa transferência de informação? Passa por essas duas portas, que são a API da DVBox e a API do Asas. Então, é para isso que serve uma API, tá? Para integrar dois softwares. E uma vez que eles estejam integrados, é possível fazer automações. Esse exemplo que eu acabei de dar aqui eu faço os lançamentos financeiros, aqui dentro da DVBox, e ele automaticamente manda para o Asas, é uma automação. Então, com as integrações, a gente enriquece as funcionalidades do software, fazendo essas automações para outros softwares. E onde que isso se torna mais importante ainda? Com o Floater. Por quê? O Floater é um recurso que ele nasceu para organizar, para automatizar as tarefas internas. Então, eu estou falando de tarefas mesmo dentro da DVBox. E por que eu falo duas palavrinhas aqui que eu vou fazer uma explicação? Primeiro, eu falei automatizar. A automatização é diferente da automação. A automatização é mecânica, a automação ela tem inteligência. Tá? Então, o Floater nasceu, na verdade, quem já usa a DVBox aí há mais tempo, conheceu o Workflow. Então, o Floater nasceu como Workflow, que ele era uma automatização de tarefas, ou seja, já disparava várias tarefas de uma vez, para não ter que ficar lançando de uma em uma. O Floater é vamos chamar que é a versão 2.0 do Workflow. Tá? Então, ele já tem algumas condicionais, ele tem mais possibilidades, mais funcionalidades, mas também ele agora permite, sim, automação, ou seja, inteligência. Por quê? Ele consegue mandar dados para fora do software utilizando a API. Então, isso enriquece, não porque a API em si, ela manda os dados para fora, tá? Mas isso não quer dizer que você já tenha as tarefas dentro do DVBox organizadas para isso. Com o Floater, a gente organiza as tarefas, monta a sequência de tarefas, né, fluxos, e entre essas tarefas que fazem parte dos fluxos, pode ter uma tarefa, pode ter um evento que joga informações para fora. Vou explicar um pouquinho mais em detalhe aqui o que é o Floater. Ele utiliza, como eu já falei aqui, tarefas do sistema e a movimentação do cartão do cliente do processo lá no CRM. Com isso, ele é como esse recurso de automação, ele vai, aqui a gente já começa a falar de programação, aqui eu estou falando bem em linguagem de programação mesmo. Então, ele sempre parte de um gatilho, ou seja, é algo que dispara aquele fluxo. Esse gatilho pode ser uma tarefa, que quando ela é concluída, dispara todo o gatilho, ou pode ser uma alteração no processo, uma movimentação no processo, no cartãozinho do processo ali no CRM. Essas duas possibilidades de gatilho vão disparar o fluxo. Ok. O que é o fluxo? O fluxo é exatamente a sequência de tarefas. São eventos. Em programação a gente chama de eventos. Cada atividade, cada tarefa que vai acontecer ali são os eventos. E esses eventos podem ser de duas naturezas.
A primeira delas, tarefas do sistema, tarefas da DevBox que vocês usam aí todo dia. Ou aquela outra possibilidade que eu falei, enviar dados para fora, usando essa outra sopa de letrinhas aqui, que é o HTTP Request. Isso aqui é uma função muito antiga de internet mesmo, tá? Usa o próprio protocolo, usando mais sopa de letrinha aqui, usa o protocolo TCP/IP, que é o que trafega dados por internet. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês não precisam saber disso tudo, tá, gente? Isso aqui, quando vocês forem acionar isso, vai ser necessário um programador para fazer isso, porque realmente é muito técnico. Mas eu quero só deixar um pouquinho da explicação para vocês entenderem como é que funciona. Então, através desse protocolo que vai... O que é o HTTP? É o que a gente vê ali na barra de endereço, né? A gente chama de barra de endereço, que é a URL. Então, é por ali que vai trafegar dados, ou trafegar os caminhos que vão para um ambiente de programação para liberar esses dados, né? Então, depois daqueles eventos, ou entre esses eventos todos, a gente tem os tempos em que cada evento pode acontecer. Ou seja, eu posso mandar um evento imediatamente após o anterior, eu posso pedir que o próximo evento aguarde alguns dias, que podem ser dias corridos ou dias úteis, e eu posso pedir que o próximo evento só seja lançado após a conclusão da tarefa anterior. Tá, isso são condicionais importantes que não existiam lá no workflow, muita gente pedia, e agora a gente já tem essas possibilidades. Isso é útil para não ficar tumultuando tarefas ali, que às vezes vão ser muito para frente, ou eventualmente nem vão acontecer, porque elas, né, são condicionais, tem uma condição aqui para elas serem lançadas. Então isso ajuda a deixar aquela lista de tarefas mais limpinha, mais organizada. Muito bem. Essa aqui é a cara do Floater. Então, agora eu vou para lá, para a gente olhar para essa parte prática mesmo. Mas, como eu prometi, a gente pode ter uma rodadinha aqui de perguntas se alguém tiver algum questionamento antes de eu entrar lá na DevBox. Alguém? Dúvidas? Podem levantar a mão, né? Opa, tem gente aí. Tem servidor controladoria. Acho que é da Carmo. Pode falar, pode ligar o microfone ou pode mandar no chat. Isso, fica à vontade. Nome, cidade e pergunta. Mariana, a gente é de São Paulo, né, Carmo. Eu queria tirar uma dúvida vou aproveitar o gancho que você estava falando agora sobre o Floater, e a gente queria verificar, você falou sobre os prazos, né, sobre a possibilidade de, por exemplo, o prazo ser iniciado ali após a conclusão de um evento, enfim. Uma das nossas dúvidas agora, quanto ao Floater, é se teria ali a possibilidade de, ao invés de o prazo ser delegado em dias após a última tarefa, né, se teria a possibilidade desse prazo ser delegado, por exemplo, eu tenho um evento que vai acontecer daqui a 5 dias. Certo. E 2 dias antes desse evento, eu preciso de um lembrete para que eu possa avisar um cliente ou algo do tipo. Teria alguma forma de fazer com que os prazos fossem delegados dessa forma? Tá. Neste momento, ainda não. Tá? As condicionais que eu falei ali são referentes a lançar a próxima tarefa naquelas 3 condições ali. Tá? Provavelmente você entende um pouquinho mais de programação e você sabe que existem outras condicionais em programação, né, que são as variáveis. Por exemplo, a gente vai ter as variáveis booleanas, que é isso que você quer. Que aí é aquele negócio quando entra o ou, or, enfim, o mais, o menos, enfim, você cria condições ali. Outras variáveis condicionais é aquela do if, then, ou else. Ou seja, se acontecer tal coisa, vem para cá. Se não, vem para cá. Então, vem para cá. Então, essas traquitanas de programação ainda não tem no Floater. Mas vai ter. Né? Eu comentei lá no início que a gente está soltando atualizações para essas ferramentas, não vou dizer semanalmente, mas com uma boa regularidade. Então, isso está previsto de existir no Floater mais para frente. Tá? Neste momento, quando você tiver essas condições aqui, ou que bifurca, ou que tem que esperar uma determinada condição aqui mesmo, né? Que eu recomendo? Se tiver uma bifurcação, que seria aquela condicional do if, o then,
cria 2 fluxos a partir dali. Ou seja, vem um fluxo até onde seria a condicional, e a partir dessa condicional cria 2 fluxos seguintes. Isso, na verdade, acaba atendendo uma premissa que a gente recomenda, que é o seguinte: nunca cria fluxos muito gigantes, que senão você perde o controle. A gente recomenda que crie fluxos que sejam dentro do próprio setor, por exemplo, e aqui vai ajudar quem tem mapeamento de processos. O que é mapeamento de processo? Primeiro, processo não é o processo judicial. Processo, quando eu falo aqui, é o processo da administração, que na administração processo significa uma sequência de atividades para se chegar num fim. Então, o que é um mapeamento de processos? É uma atividade normatizada, inclusive. Tem ferramentas próprias para isso, mas não estou aqui dizendo para vocês usarem essa ferramenta. Eu recomendo que faça no PowerPoint, que tenha... a ferramenta é o Visage, Camunda, enfim, tem algumas ferramentas aí de BPM. Precisa? Não. Eu consigo fazer pelo PowerPoint. O PowerPoint tem aquelas figurinhas ali para montar fluxograma. Os softwares ali de mapa mental, o Miro, o MindMeister, todos eles também têm, né? Então, o que é isso? É montar. Eu não sei nem usar isso. Não tem problema. Papel e caneta ainda é a melhor ferramenta do mundo. Por quê? É montar o passo a passo. Fluxograma é um passo a passo. Primeiro eu faço isso, depois... primeiro, fechei um cliente, vamos para um exemplo prático. Fechou um cliente. Cadastrar, fazer o cadastro completo do cliente, pegar toda a documentação dele, digitar o que veio em papel, organizar a nomenclatura dos arquivos, subir na nuvem, passar para a produção, elaborar inicial. Passo a passo. Precisa ser esse? Não, cada escritório tem o seu, mas isso é um passo a passo. Isso é um fluxograma. Quem tem um fluxograma já desenhado, vai ser muito fácil montar esses floaters aqui. Você vai enxergar diretamente qual é cada um, né, qual é o passo a passo, e onde você pode interromper um e começar outro. Tá? Então, nesse momento em que a gente não tem essas condicionais, monta floaters separados. Aí, para responder sua pergunta, se essa condicional que você tem, eu tenho uma tarefa que eu não sei ainda quando vai acontecer, mas pode ser que ela seja daqui 5 dias, ou 7 dias, ou 10 dias. Mas a condicional é que 2 dias antes eu tenho que mandar esse lembrete. Em algumas situações, vai ser necessário criar algumas tarefas extras na DVBox para contemplar essa montagem do floater. Tá? Eu já ajudei alguns escritórios montarem aqui, que já estão utilizando, e vez ou outra a gente detectou que aqui precisa de uma tarefa para, por exemplo, o seu gatilho. O gatilho é importante que seja uma tarefa específica para aquilo. Se eu tenho uma tarefa que eu uso, às vezes, para disparar um floater, às vezes que eu quero só lançar ela individualmente, vai dar ruim. Por quê? Uma vez que eu identifiquei aquela tarefa como gatilho, ela sempre vai disparar o floater inteiro. Diga, Giovana. Tércio, aproveitando esse gancho que você falou de criação de tarefas específicas, isso é necessário só para o gatilho ou para todo o desencadear das tarefas? Em princípio, para o gatilho, para o meio, não só se você identificar alguma condição muito especial ali que precise de uma tarefa para atender essas condicionais. Como esse exemplo que a doutora deu aqui. Que ela precisa, como a gente não tem, aqui seria uma gambiarrinha, tá? Porque como a gente não tem aquela condicional que seria útil para ela, condicional booleana, eu dei essa sugestão de ela criar uma tarefa extra que seria o gatilho da próxima, ou seja, essa daqui ficaria esperando ter ou não ter a próxima, ou quando seria a próxima. Mas é bem específico, tá, Giovana? Dos floaters que eu já ajudei escritórios montarem aqui, acho que foi a grande maioria que foi necessário criar tarefa nova foi pro gatilho, e só quando o escritório tinha uma dupla utilização para aquela tarefa. Se não, segue com a tarefa que você já tem. Beleza. Eu já estou te adiantando a sua reunião da semana que vem. Exatamente. Bom, quem mais, gente? Tranquilo? A gente está dúvida agora. Toda pergunta é importante, né? Às vezes a dúvida que você tem é a dúvida do outro, então quem não quiser abrir o microfone pode mandar no chat que a gente transmite a pergunta aqui para o Tércio. Giovana, você é de qual cidade, qual escritório?
Giovana, que participou agora por último, você é de qual cidade, qual escritório? Ah, sim, eu acabei não falando. É que, como eu já vejo ter a situação da vida, às vezes eu esqueço de me apresentar. Giovana de Criciúma e o escritório é Rua Advogados Associados. Ah, maravilha. Maravilha. Muito bem. Então, vamos Bom, lá. Então, quem vamos tiver lá? pergunta, manda no chat. Vamos seguir. Assim, enquanto eu estou demonstrando aqui, se quiserem mandar no chat, estou em trânsito, não consigo abrir a câmera para falar, fique à vontade. O Malbio está me ajudando aqui, ele vai lendo as perguntas e me passando. Chegou pergunta. Chegou já? Já quer mandar? Isabel Borba mandou. Oi, Tércio, tem como integrar Justine, Dona e Flauta para enviar as tarefas de forma automática? Exemplo, chegou a intimação à Justine, lê, a Dona envia a tarefa, porque eu programei para enviar a tarefa no Floater. Tá, vamos lá. Isabel mandando pergunta difícil aí para mim. O que acontece? Ali, eu vou mostrar. Quando a gente coloca tarefas, seja quando a Justine vai mandar tarefas, ou seja quando eu vou colocar tarefas ali do Floater, vou começar mostrando ele, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu vou demonstrando aqui, eu vou responder a pergunta da Isabel. Bom, para quem já tem contratado, o Floater vai aparecer aqui no menu, e aqui eu tenho a lista de floaters que eu vou construindo. Quem não construiu nada, né, quem acabou de contratar, vai ter a lista em branco. Deixa eu pegar um aleatório aqui para a gente mostrar na prática. Bom, primeiro, aqui tem o nome dele. Aqui é aquele gatilho que vai disparar, né? Então, como eu tinha dado de exemplo ali, e acabei falando aqui quando a Giovana perguntou, o gatilho, tomar cuidado para que ele seja sempre, lembrar que ele sempre vai disparar isso, então que ele seja exclusivo para disparar o fluxo todo. Então aqui a gente tem um gatilho que é quando muda de etapa. Então eu movimentei lá o cartão lá no CRM, vai disparar esse gatilho. Ou seja, vamos olhar para ele aqui, ó. Quando eu mover o processo para essa fase de recurso e para a etapa do trânsito em julgado, é que vai disparar isso aqui tudo. Então, o que vai disparar? Primeiramente, uma tarefa de fazer o cálculo para execução. E vai para o Igor. Não é o Igor que está aqui ajudando a gente. Daí, depois dessa tarefa, ele está pedindo aqui para, antes de liberar a próxima, esperar ser concluída essa anterior. Por que existe essa condicional? Quando a gente tinha lá somente o workflow, que eu dei, né, falei que era a nossa versão 1.0, quando eu lançava um workflow, se aquele workflow tivesse 7 tarefas, já ia disparar todas as 7 de uma vez. Ou seja, já ia aparecer lá na lista de tarefas ou na agenda que fosse, essas tarefas aqui. Então aqui com esta condicional não vai acontecer isso. Essa condicional só vai disparar essa próxima tarefa quando o Igor ali concluir a anterior. Quem chamou? Diga, Giovana. Mais uma perguntinha. Tá. Quando não tiver esse... Não sei, não é gatilho que chama, né? Mas quando não tiver esse item de espera, ele vai fazer em sequência? Como assim fazer em sequência? Porque você colocou ali que quando concluir a tarefa acima, lança a segunda. Isso. E quando não tiver isso? Quando não tiver, aí sim vai em sequência, exato. Que é aquilo que eu falei lá no slide, é aquilo do imediatamente. Ou seja, se não tiver, volta aqui, se não tiver essa condicional de tempo, quando disparar esse gatilho, pau, já vai disparar essas duas juntas. Tá? E não tem uma opção, além de colocar, eu não sei se é na hora que lança, o enviar tarefa não tem um prazo que se coloca ali, uma coisa assim? Sim, aqui, ó, deixa eu já começar a responder a sua e a da Isabel. Aqui é o detalhamento que eu tenho desta tarefa. Então, vamos ver o que eu tenho nesta tarefa. Eu tenho o nome da tarefa, né? Primeiro, o tipo de evento, que ele é uma tarefa e não um HTTP request. Segundo, o nome da tarefa, que eu preciso que já esteja cadastrada no sistema. Então, aqui, alguns pré-requisitos para o Floater. Ter todas as tarefas no sistema, ter o CRM
configurado com as etapas que é o fluxograma do escritório, e, obviamente, todo mundo estar utilizando o ODV Box, concluir tarefa, né, o básico de utilização do sistema. Bom, tenho a tarefa. Aí eu posso ter aqui uma descrição da tarefa. Precisa? Depende. Para quem tem fluxograma desenhado, tem manual de operação, tem POP, ou dicionário de tarefas, não precisa disso, porque essa explicação já vai estar lá. Caso não tenha, coloca aqui para ser uma explicação mais detalhada do que é essa tarefa. No caso aqui, ela já é bem intuitiva, né? Então não precisaria. Bom, aqui a gente vem para vou puxar aqui primeiro a pergunta da Isabel. Responsável. Quem que eu posso colocar de responsável aqui? Eu posso colocar uma pessoa específica ou mais de uma pessoa, tá? Aqui é uma evolução em relação ao workflow, que só podia uma pessoa. Aqui eu posso colocar várias, então só vou puxando várias pessoas. Eu posso colocar por um cargo especificamente. Então, vamos supor, no comercial. Eu tenho várias pessoas ali no comercial que fazem qualificação. Então, eu vou selecionar o cargo aqui do SDR. Ou na produção jurídica. Eu tenho várias pessoas ali que fazem inicial. Então, eu vou puxar aqui o cargo que eu dei para o advogado que faz inicial. Tá? E eu tenho a possibilidade também de colocar o responsável pelo processo. Lembra, lá no cartãozinho de cada processo, naqueles campos que a gente tem na capa do processo, um deles ali é o responsável por ele, geralmente o advogado que está tocando aquele processo. Então, eu posso mandar que essa atividade seja exclusivamente para o advogado, que é o responsável. Vou puxar aqui a pergunta da Isabel. Neste momento, são essas as possibilidades que a gente tem aqui. Futuramente, a gente vai poder colocar aqui como responsável pela tarefa alguma inteligência artificial. Então, eu posso mandar uma tarefa aqui para a dona, vou poder, né? Vou poder mandar uma tarefa para a dona, vou poder mandar uma tarefa para um agente de peticionamento. Vai ser difícil mandar uma tarefa para a Justine, porque ela é automática, né? Eu vou mostrar ela daqui a pouco aqui. Ela é automática, o trabalho dela ela já faz sem você precisar pedir. Sempre que chega uma intimação, ela já vai ter a pré-leitura daquela intimação. Então, dificilmente você vai precisar mandar uma tarefa para a Justine, mas para a dona ou para os agentes, vai poder ser possível, tá? Isso vai ser uma funcionalidade futura. Então, respondida aqui a pergunta da Isabel. Pergunta da... Era isso? Era isso, sim. Ah, obrigado. Voltando para a pergunta da Giovana, que era a questão do tempo. Aí são duas coisas, Giovana. Primeiro, eu vou ter o tempo da tarefa. Lembra ali no quadrinho de tarefas, a gente sempre tem a data da tarefa, pode ter uma data de término e posso colocar uma data de prazo fatal quando for uma tarefa relacionada a prazo judicial. Aqui a gente ainda não tem a possibilidade de colocar prazo fatal, tá? Então aí você teria que, se é uma tarefa que precisa de prazo fatal, aí você precisa editá-la depois por enquanto. Vai ter o prazo fatal mais para frente. Então, nesse momento, a gente tem o quê? A data da tarefa, que é até quando ela tem que ser concluída. E isso vai trabalhar em paralelo com isto daqui. Então, é sempre bom lembrar, aqui volta aquilo que eu falei de é importante ter um fluxograma operacional. Por quê? Quando eu tenho fluxograma, isso aqui tudo já está desenhado. Eu não preciso ficar pensando enquanto eu estou montando. Então, quando eu já tenho desenhado, eu já sei que essa tarefa aqui tem até 5 dias para ser concluída e que eu posso colocar aqui que ela aguarda a próxima. Ou que não, que a seguinte independe da conclusão daquela e que só vai acontecer daqui 30 dias, por exemplo, quando é verificar a movimentação do processo no tribunal. Independe daquela. Então, eu só vou verificar se tem andamento no tribunal dali 30 dias. Alguém chamou? Tem duas perguntas no chat que complementam, né? Uma da Mariana, né, que perguntou, que ela falou que eu tenho uma dúvida quanto aos responsáveis, mais especificamente sobre a questão de delegar por cargo, né, que você falou, mas para dar um complemento. E o Aitan Pires pergunta, consigo adicionar novos cargos nas configurações do DVBox? Hoje, nas configurações, já tem uma lista pré-definida
e não a opção de personalizar. Isso vai me ajudar a criar um floater melhor. São duas perguntas. Peraí. Deixa eu voltar aqui na tela. Peraí, a segunda pergunta era sobre criar as funções, né? Criar cargos. Isso Sim. você consegue fazer lá nas configurações. Você cria os cargos e aí você seleciona aqui pelo cargo. Quando for, né, não quero colocar o responsável, quero pelo cargo. Aí ele vem mostrar aqui, ele vem mostrar aqui os que estão disponíveis. Selecionar cargo. Aqui. Todos os cargos que eu tenho disponíveis aqui. Quando que isso é interessante? Quando usar um e quando usar outro? Um exemplo que eu tenho utilizado. Vamos dizer que eu tenho um time de produção, que eu tenho 5 pessoas. Se todo mundo faz todos os tipos de petição, eu posso colocar pelo cargo. Por quê? Vamos dizer que o cargo é o advogado técnico. Todo mundo faz todos os tipos de petição, eu mando para o advogado técnico e aí quando eu colocar isso, o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer uma rotação automática. Ele vai pegar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, quarto, quinto e volta para o primeiro e vai rotacionando. Então, o cargo funciona quando todo mundo pode fazer aquele tipo de tarefa. Outra possibilidade, eu tenho 5 advogados, mas só 2 fazem inicial. Então, se a minha tarefa aqui é a de inicial, não vai funcionar eu colocar por cargo. Eu tenho que deixar por pessoas, e aí eu seleciono só aquelas 2 pessoas que fazem inicial. Tá? Eu acho que faltou alguma coisa do que a doutora Mariana tinha perguntado. Que eu não respondi. Ela perguntou, eu tenho uma dúvida quanto aos responsáveis. Mais especificamente sobre a questão de delegar por cargo, né? Mas acho que a resposta já está dentro eu do acho que eu você respondi. falou. Respondi aqui, doutora Mariana. Licença. Então, é porque é uma demanda um pouco mais específica. Ah, tá. Tem a ver um pouco com o que você falou, sim, esclareceu alguns pontos, mas no nosso escritório atualmente nós temos, por exemplo, 4 advogados técnicos que trabalham fazendo todos os tipos de peça. E a minha dúvida seria, porque além de todos eles fazerem todos os tipos de peça, nós temos, por exemplo, complexidade de cada uma das peças. Então, tem peças que são mais simples e peças que seriam mais complicadas ali. E aí, a dúvida que a gente tem é se o sistema poderia fazer algum tipo de leitura para avaliar ali e aí considerar tanto a agenda dos advogados, quanto considerar a complexidade do que os advogados estão fazendo atualmente, para ele conseguir delegar e ficar um pouco mais justo essa divisão, né? Porque, às vezes, você vai delegar 5 prazos simples e 5 prazos complexos, e aí acaba ficando desigual, assim. Entendi. Não tem nada nesse momento. Há a possibilidade de fazer essa rotação olhando para quem tem mais tarefas. Vamos supor, você tem 5 aqui, continuando com o meu exemplo, tem 5 advogados técnicos. Aí um deles está com 3 tarefas, outro com 5, outro com 7, outro com 10, outro com 20. Esse jogo aqui de, não vou passar para esse número 5 aqui, porque ele está com muito mais que os outros, é uma sugestão interessante. Vou anotar aqui e vou mandar para o desenvolvimento essa sugestão. A outra, ela tende a ser a sua outra questão, ela tende a ser um pouco subjetiva. Por quê? Para o sistema analisar se é simples, intermediário ou complexo, eu preciso de critérios matemáticos. Lembra que a gente está falando de inteligência artificial? É matemática. Por mais que a gente converse com elas, e só parece que a gente conversa com elas, tá? A gente não conversa. O que é uma inteligência artificial generativa? Ela é uma equação matemática muito boa em saber colocar que junto de um substantivo precisa colocar um artigo e um adjetivo. É isso. Ela faz cálculos matemáticos e junto com o verbo ela vai colocar os adjuntos adverbiais. Ela não entende o que ela está conversando. Então ela precisa de critérios matemáticos para dizer isso é simples, isso é intermediário, isso é complexo. Uma possibilidade, você ter as tarefas. Então eu tenho a tarefa petição inicial simples, petição inicial intermediária e petição inicial complexa. Se você tiver isso, você já ajuda ela a que, quando for simples, aí a gente vai entrar naquele lado if, né? If for uma tarefa que tenha o sufixo simples,
then, então, eu mando para a pessoa tal. Se não, aí é o else, que for intermediário, aí eu mando para o tal. Ou o else de novo, que for complexo, eu mando para o tal. Isso é legal pra caramba, mas não dá para fazer agora. Certo. É porque as nossas tarefas já são divididas nesse sentido, né? Já tem ali o simples, o médio e o complexo, por exemplo. Uhum. Então, a nossa ideia seria se tem ou alguma previsão que poderia vir a ser feito isso, ou se realmente é muito, muito fora, assim, da realidade, a gente queria tirar essa dúvida mesmo, no caso. Não, fora da realidade não é. É bem pertinente, tá? Eu estou anotando aqui, justamente porque, assim, eu falei que já tem como fala? A previsão, quer dizer, não tem previsão, tem a possibilidade da gente colocar essas condicionais lá na construção geral do floater, e você trouxe uma questão até um pouco mais detalhada, que é dentro dele, tá? Nesse momento, não sei dizer se tem previsão para isso, não sei nem se isso já foi levantado lá pelo pessoal de desenvolvimento. Eu achei legal, eu vou mandar. Tem uma outra possibilidade, que aí eu vou complicar bastante. O seu escritório tem programador, pelo seu nível de perguntas aí, você já está mais avançado. Você tem programador ou já montaram coisas aí com programador? Não, a gente não tem, a nossa equipe busca bastante coisa internamente, mas a gente ainda não tem. Tá. O que pode ser feito, eu vou dar uma volta no quarteirão para chegar na casa do vizinho, tá? Mas o que eu vou falar aqui? Dá para fazer tudo isso lá por fora da DevBox. Ou seja, monto esses condicionais todas aqui que a gente está especulando, monta essas condicionais todas lá num ambiente de N8N ou de Make, monta isso tudo lá, linkando com os endpoints aqui dentro da DevBox. Pega os endpoints de tarefa, pega os endpoints de movimentação de processo e monto tudo isso lá. Ou seja, as coisas acontecem aqui dentro, isso joga para fora da DevBox, lá no N8N, que processa tudo isso, e joga de volta para dentro da DevBox para movimentar as tarefas. Tá? Percebe, não sei se você já viu a carinha do N8N, ela é mais ou menos, a interface, né, mais ou menos parecida com isso daqui. São bloquinhos, né, os nodes lá são bloquinhos que a gente vai puxando, arrastando, configurando, né, o que tem para configurar nele. Então, é parecido o ambiente, só que não dá para a gente trazer tudo que tem lá para cá. Nem faz sentido, na verdade, por quê? Porque a gente tem a integração. Então, uma vez que existe a API aberta, joga lá para o N8N, monta as coisas complexas lá dentro e joga resolvido de volta para dentro da DevBox. Tá? Aí é uma brincadeira bem mais complexa, como eu falei, exige um programador, mas dá para fazer. Talvez antes da gente ter essas novas funcionalidades. Tá? Certo, obrigada. Imagina. Quem mais tem dúvida de Floater, gente? Tranquilo? Escolhi uma, duas. Então vamos lá. É assim, se a gente começar a viajar aqui, dá para ir longe. Só que, como eu tenho um tempo curto, eu quero falar um pouquinho da Justine, tá? Vamos lá para ela. A Justine não tem um lugar onde eu aciono a Justine. Como eu falei, o uso dela é bem específico, então ela vai estar direto no menu de intimações. Deixa eu aumentar o tempo aqui para pegar mais coisas. Pegou? Tá. Então, o que a Justine faz? Chegou a intimação aqui na DevBox. Então, eu tenho o inteiro teor dessa intimação. Às vezes, né? O ProJude não. O eproc não. E eu posso pedir para a Justine analisar. Faz tempo que eu não pego uma zeradinha para ela fazer. Então, ela está lendo. Ela está ali lendo a intimação que estava ali do lado. Ela já viu, olha, é dedo duro, ó, que tem gente com tarefas atrasadas aqui nesse processo. Aí, o que ela faz? Ela entende a situação desse processo e o contexto. Como ela entende isso? Ó, ela leu aqui as últimas tarefas lá no histórico desse processo
e ela consegue pegar as 5 últimas movimentações. Então, ela entende, né, essa situação e esse contexto. E aí ela vem recomendar. A partir do que veio aqui na intimação, ela está recomendando, olha, constar imediatamente o teor inteiro da instância, despacho disponível para o tribunal. Ah, tá, é porque isso daqui não veio inteiro teor. Tá, mas vai ter situações que ela não consegue puxar tudo, tá? Mas, enfim, a partir do que ela conseguiu ler, ela está sugerindo mandar uma tarefa de informação para o cliente de que teve alguma movimentação nesse processo. E outra tarefa é analisar o teor aqui. Então, essa aqui não me ajudou. Espera aí. Deixa eu pegar uma outra. Não quer me ajudar hoje. Recomendação. Fundamental acessar o seu. Então, o ato faz encadear. Tá, aqui ela já conseguiu ler algumas coisas. Então, aqui, ela está informando, sugerindo avisar o cliente dessa decisão que aconteceu. Ela está falando aqui, sugerindo de mandar uma tarefa de baixar e analisar, então, também é a mesma coisa, e verificar a necessidade de embargos. Não tem nenhuma aqui que ela está já... Vida como ela é, gente. Não estou dando sorte aqui. Espera aí. Eu dei o azar aqui de pegar algumas intimações que, na verdade, vem a notificação e não o inteiro teor, né? Então, aí, ó, de novo. Quando é assim, o que é importante fazer? Buscar ali o inteiro teor né, ir lá no tribunal, principalmente no EPROC, no ProJude, buscar o inteiro teor lá e trazer para cá e cola aqui para ela analisar. Vamos pegar essa daqui, que ela já sugeriu aqui entrar com um embargo, tá? Vamos dizer que o que eu posso fazer aqui com o que ela sugere? Tem algumas possibilidades. Quando eu seleciono essa tarefa aqui que ela sugeriu, já vai abrir aquela telinha de delegar a tarefa. E veio um aviso aqui, ó. Ela está dizendo que essa tarefa que ela está sugerindo não tem a tarefa no sistema. Então, aqui é importante sincronizar, porque a Justine, ela já vem com uma lista dela de tarefas, que são algumas tarefas padrão do sistema. Mas é normal e é comum que os escritórios criem novas tarefas, modifiquem algumas tarefas que vieram por padrão, isso é totalmente normal. E aí é importante a gente dizer para ela qual é a tarefa que eu utilizo para isso. Então aqui vou falar para ela, olha, se era uma tarefa ali de embargo de declaração. Então, ó, eu tenho aqui no sistema essa tarefa de fazer o embargo de declaração. Então, percebe o seguinte, eu estou ensinando a Justine a lidar com as tarefas do meu escritório. Inteligência artificial, ela precisa ser treinada, né, as generativas aqui. Por que ela precisa ser treinada? Porque o conceito de inteligência artificial generativa, o generator em inglês, significa criador, criar. Criar significa inventar. Por isso que ela alucina. Então, por que ela alucina? Porque tem alucinação. Ou porque ela não foi treinada naquele assunto, ou porque ela foi mal orientada, ou seja, o prompt de instrução dela não foi preciso o suficiente. A Justine vai alucinar? Não. Por quê? Porque ela conhece todo o ordenamento jurídico brasileiro, todas as leis, toda a Constituição, ela conhece todos os códigos. Ela foi treinada com tudo isso. Ela foi treinada em todo o trâmite judicial. Ela é atualizada regularmente com súmulas e jurisprudências e novas leis. Então, com este treinamento rico que ela tem, ela não vai alucinar, ela não vai inventar jurisprudência, ela não vai inventar um embargo que não existe, numa situação que não existe, porque ela foi bem treinada nisso. Então, a gente tem 2 níveis de treinamento para a Justine. Esse treinamento prévio que ela teve de como funciona a justiça brasileira, e o segundo nível de treinamento é aqui dentro do escritório. E ele começa aqui, ó, dizendo, olha, para essa situação, eu uso a tarefa de embargo. Então, o primeiro treinamento aqui é mostrar para ela quais as tarefas que ela tem que usar.
Quando eu solto essa tarefa de embargo aqui, sempre aqui para Isabel, e eu colocando, vamos dizer, uma data aqui para o dia, eu coloquei 10 dias, uma semana à frente, se a Justine perceber que eu sempre mando essa tarefa de embargo, sempre para Isabel e sempre 7 dias à frente, ela também vai aprender. E ela já vai, nas próximas, já começar a trazer sempre a Isabel e sempre 7 dias à frente. Então, isso é outro nível de aprendizado. Mais uma coisa, vamos dizer aqui que eu não gostei dessa situação que ela me colocou aqui. Talvez no meu escritório aqui eu não use essa estratégia. Eu não faço embargo, eu já faço direto um recurso ordinário. Então, eu vou dizer para ela aqui que, ó, eu não gostei. E eu vou explicar para ela, olha, nessa situação assim, assim, a gente não faz embargo, vou explicar o conceito jurídico ou a minha estratégia jurídica de por que eu não faço embargo nessa situação. Então, isso também é um nível de aprendizado da Justine, tá? A gente tem, em média, aqui, que ela leva em torno de uns 150 tratamentos para aprender. Ah, 150 geral? Não, depende. Tem escritórios que são bem focados, bem especialistas, por exemplo, o escritório é exclusivamente trabalhista ou previdenciário. Nesse caso aqui, ela vai aprender ali por volta dos 150. Ah, mas tem escritório que faz trabalhista, previdenciário, faz família, faz contratual, imobiliário. Ela vai levar um pouco mais, porque são diversas matérias que ela vai ter que aprender, diversos trâmites diferentes, tá? São tribunais diferentes, inclusive aqui, se ela faz trabalhista. Então, o aprendizado dela talvez seja um pouquinho mais longo, tá? Dúvidas aqui de Justine? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém já Tessa. usa? Quem mais usa? Fala. Tem uma pergunta sobre a dona, né? Só para quem não lembra, Ainda tem que naquela falar de dona, minha série gente. Simples, né? O Dr. Marco Antônio Goulart perguntou, Técio, por favor, Sim. fale das novas skills da dona. Sei que daqui a pouco a gente vai entrar na dona, mas para quem não sabe a referência, explica quem é a dona no seriado Vamos lá. Suits para poder dar referência. Vamos lá. Eu devia ter selecionado menos assuntos, mas vamos lá. Bom, volta aqui. Quem é a dona? Como eu falei lá na parte teórica, ela é uma assistente geral. Então, eu vou acioná-la por aqui, abrir uma carinha parecida com a de ChatGPT. Por quê? Porque o motor dela é o ChatGPT 4 Mini. Não é aquele que a gente entra lá e fica trocando ideia lá com o ChatGPT. É uma versão separada que tem melhor processamento de tokens e que nela funciona aqui. Da mesma forma que a Justine, ela também teve todo aquele treinamento nas leis brasileiras, nos trâmites judiciais. Você pode fazer pergunta para ela como se fosse o Vademecum. Ah, eu tenho uma dúvida que eu iria buscar no Vademecum. Dá para pesquisar aqui. Quero saber de uma jurisprudência do STJ do Amazonas. Dá para perguntar aqui para ela. Então, eu vou ter o prompt, né, o campo aqui para escrever o prompt. Lembrando, é uma IA. A comunicação como IA é pelo prompt, né, uma IA generativa, é pelo prompt, e esse prompt precisa ser bem elaborado, com lógica. Frases curtas, conexão entre as frases, lógica. Por quê? Porque senão ela não entende. É aqui que entra aquele conceito da engenharia de prompts. Existem técnicas para montar prompt, né? Então é importante observar, pelo menos as mais básicas dessas técnicas, para ela conseguir trazer respostas mais coerentes. Senão ela não vai entender a pergunta e não vai conseguir trazer bem a resposta. Fiz uma pergunta, ela não trouxe a resposta que eu queria. Não adianta ficar discutindo com ela. Ela não é um ser humano, discutir com ela não vai levar a nada. Eu estou falando isso porque eu já vi gente que fica discutindo com o ChatGPT. Reelabora o prompt, tenta ser mais detalhado, frases mais curtas, orações coordenadas, curtinhas, tá? O mais objetivo possível. E explica contexto. Ela gosta de contexto. Explica contexto, pode dar papéis para ela, olha, você é um advogado trabalhista, explica tal coisa, né? São técnicas básicas de escrever prompt.
Outra coisa, essa lateral aqui, que poucas pessoas utilizam lá no ChatGPT, isso são os chats. O que são chats? São assuntos. É importante separar os assuntos, mesmo lá no ChatGPT. Porque se você não separa, ele começa a embaralhar. Então, lá no ChatGPT, tem gente que usa lá o ChatGPT assim, eu entro lá durante o dia e faço uma pergunta sobre uma questão jurídica, que inclusive alerta aqui, cuidado de fazer pergunta jurídica lá no ChatGPT aberto, tá? A gente não sabe, a OpenAI não divulga onde ele foi treinado, a gente não sabe o que ele conhece das leis brasileiras. Então, não vai lá perguntar sobre jurisprudência que ele pode muito bem responder errado, tá? Ah, ele consegue acessar a IA do Jus Brasil. Ok, se ele fuçar na IA do Jus Brasil, ele vai responder certo. Se não, ele vai responder errado, tá? Então, aí a pessoa pesquisa, faz uma pesquisa jurídica, daí mais tarde ela pesquisa uma receita de bolo de cenoura, daí à noite ela pesquisa qual a melhor coleira antipulga para o cachorro dela, tudo no mesmo chat, tudo no mesmo assunto, na mesma thread. O ChatGPT começa a ficar meio esquizofrênico, porque ele não sabe de que assunto que você está conversando com ele, tá? Aí a pessoa reclamar, ele alucina muito rápido, ele começa a falhar as respostas muito rápido. Sim, tem que separar os assuntos. Deixa um assunto para o assunto jurídico, deixa um assunto para o seu pet, deixa um assunto para as suas receitas de doce, aí ele vai se entender melhor. A mesma coisa aqui dentro. Organiza, olha, aqui eu vou ter um assunto para perguntar sobre relatórios de produtividade, um outro assunto para perguntar sobre minha agenda, um outro assunto para perguntar sobre jurisprudência. Separa, a utilização fica melhor, tá? O que a dona pode me fazer? O que ela pode fazer por mim? Já dei algumas dicas ali. Ela pode, por exemplo, consultar a minha agenda. Segunda-feira, abrir meu ADV Box. Dona, quais são as audiências, quantas e quais audiências eu tenho essa semana? Ela vai buscar minha agenda e vai listar tudo isso. Hoje, último dia da semana. Dona, quem terminou a semana com tarefas atrasadas? Quem tem mais... aquela pergunta que a doutora Mariana colocou ali. Dos advogados técnicos, lista para mim todas as tarefas que eles têm. Quem está com mais tarefa, independente de atrasada ou para fazer ainda. Outra possibilidade. Quantas tarefas cada um cumpriu essa semana? Para eu começar a enxergar a produtividade. Posso perguntar tudo isso para ela. Posso pedir relatórios. Oi. Diga. Teve um cliente, né? O Igor está na sala, o nosso Igor Black Farm. Nosso Igor. E a pergunta foi: quanto de carteira, né? De valor financeiro eu tenho dentro dos meus processos? A dona trouxe um relatório completo sobre isso. Muito bom. O financeiro aqui, ótima pergunta. Me lembrou um assunto importante. O financeiro é um assunto delicado. Tá? Até alguns dias atrás, a dona não acessava nada de financeiro, justamente por segurança, para evitar que qualquer pessoa fique fuçando no financeiro do escritório. Ela já está acessando algumas coisas de financeiro somente para quem tem. Sabe lá nas configurações de usuário, eu tenho o nome da pessoa, o cargo dela, e eu tenho um checkbox ali, se essa pessoa pode ver o financeiro. Se essa pessoa tiver com o check, ela vai poder pedir algumas coisas aqui para a dona, tá? Se não, a dona vai dizer, você não tem acesso ao financeiro, eu não posso te responder. Ela responde desse jeito, ela é educadinha. Ainda são algumas poucas funcionalidades que ela tem junto ao financeiro, tá? A gente está liberando isso aos poucos, conforme a gente vai entendendo que a utilização está sendo bem dosada, justamente por questão de segurança, tá? Aproveitando, a dona não faz tarefas em lotes, batches. Ela não faz isso. Por quê? Evitar que alguém chegue ali e fale, dona, exclua todos os processos que eu tenho na fase de recursal. Ela não faz, né, processos em lote. Que mais que ela não faz? Uma outra coisa, duas limitações que ela tem por conta do motor que é o ChatGPT. Quais são as duas limitações? Primeira, longas listagens. Vamos supor que você quer que ela diga aqui quais são todos os clientes que você tem
de trabalhista e você tem ali mais de 500 processos ativos, o que vai acontecer? Ela vai dar uma engasgada de fazer essa longa listagem. Porque isso é uma limitação lá da OpenAI. Para quê? Para não ficar consumindo muito token. Então, o que eu já recomendo aqui para todas e todos vocês? Se você sabe que você vai pedir uma listagem para ela, que vão ser listados muitos registros, já avisa assim, dona, lista para mim todos os clientes que eu tenho de trabalhista e solta de 50 e 50. Pronto. Ela já vai se resolver mais fácil e ela vai soltar ali de 50 e 50, tá? Senão ela vai ficar soltando de bloquinhos e fica chato. Desculpa, ela, em vez de soltar por bloquinhos, ela pode se atrapalhar e parar de fazer a listagem completa, tá? Então, já pede por bloquinhos. Outra coisa, eu quero essa listagem aqui dos 500 processos que eu sei que eu tenho, eu quero exportar isso para um Excel, porque eu tenho lá uma rotina no Excel que eu faço alguma manipulação de dados lá no Excel. Ela não exporta, por quê? O ChatGPT não permite exportar para arquivo externo. Tá? Então, se você usa, e é normal, tá, gente? Usar alguma coisa para manipular dados lá pelo Excel. Se você tem esse tipo de prática, que você ou consolida dados num grande Excel, ou vai puxar esses dados para um dashboard em alguma ferramenta de BI externa que tenha, né, uma customização de dashboard, você vai precisar copiar esses dados que ela listou e colar na sua aba de Excel. Tá? Ou quer exportar para PDF, enfim, ela não faz. Tá? Se você quer exportar para PDF, a gente ainda tem... Cadê minha tela? A gente ainda tem... aqui no menu, em vários menus, no menu de processos, no menu de atividades, no próprio menu BI, a gente tem uma série de relatórios que a gente pode imprimir e gerar ele direto em Excel ou PDF. Tá? A dona emite tudo que a gente pode fazer de filtros ali para aqueles relatórios, ela pode fazer também, de uma forma muito mais prática. Diga, Giovana. Sobre a dona e o financeiro. Se eu fizer para ela uma pergunta assim, específica de um processo de um cliente, ela tem condição de verificar aqueles registros e me dar uma resposta? Condição ela tem. Só a questão é se ela tem permissão para te dar a resposta. Tá, mas digamos que eu sou um usuário que acesso financeiro, ela responde para mim isso? Aí vai depender, Giovana. Aí precisaria ver mais no caso a caso, porque tem algumas limitações que ela ainda tem em relação ao financeiro, e eu não sei te dizer exatamente quais são todas essas limitações. Tá? Algumas consultas ela está trazendo, outras não, é bem no caso a caso. Semana que vem que a gente vai ter a reunião exclusiva lá, daí a gente olha para isso mais no detalhe. Beleza. Tá? Eu estou falando aqui de reunião com a Giovana, por quê? Porque o escritório do Dr. Marcelo contratou um produto, que é o pacote inteligente, que tem alguns desses recursos, e aí ela tem, né, a gente tem uns treinamentos mais profundos aqui sobre os recursos, tá? Só para entender por que eu estou falando, já falei 2 vezes aqui que eu vou conversar depois com ela. Mas, enfim, quem mais tem dúvidas aqui? Aliás, eu consegui responder as dúvidas que o doutor, esqueci o nome do doutor, tinha perguntado que o Malbio trouxe aqui. Respondi? Era o doutor Marco Antônio, é isso? Das skills da dona, é verdade, não tenho mais coisas para falar. Até sou eu que perguntei aí sobre as novas skills que está hoje aí. Tá? Sim, obrigado. Sim, é verdade. Vamos lá. Observação, fale. Essa observação boa, né, que foi essa questão do financeiro, para justamente todo mundo ficar tranquilo que toda a parte LGPD, todas os compliance estão sendo respeitados aí pela dona para funcionar. Maravilha. Quem tiver alguma pergunta, acho que o Tony levantou a mão. Tony, qual cidade, qual escritório, qual a pergunta? Peraí, Mal. Deixa eu terminar a resposta lá do Dr. Marco, aí a gente puxa aqui do Dr. Tony, tá? Tony, na sequência a gente chama. Tá, vamos lá. Realmente, eu dei o spoiler aqui e não falar é sacanagem, né? Então a gente teve algumas atualizações aqui do que a dona pode fazer, né? Eu já tinha falado ali
de consultar agenda, emitir relatórios. Ela pode também emitir tarefas, tá? Posso falar para a dona, lance no processo do cliente tal, no processo tal, lance a tarefa de protocolar a petição para o colaborador X na data tal. Se eu der todos os itens ali que ela precisa para executar essa tarefa, para lançar essa tarefa, ela pode lançar tarefas. Ela pode fazer cadastro de cliente. Então, eu tenho o seu comercial ali, o SDR, que está pegando vários clientes por dia, dá para ir mandando os comandos para a dona, para ela ir fazendo os cadastros. Tá? Se não tiver automação com chatbot que puxa, dá para pedindo para ela. Vou soltar um spoiler aqui que não tem data, mas vai acontecer e está próximo. Tudo isso que eu estou falando vai poder ser feito através de comando de voz. Tá? Inclusive, isso vai ser uma reivindicação que muita gente já pede há muito tempo. A DVBox vai ter aplicativo, vai ter app mobile. Não vai ter o aplicativo do software em si. Vai ter o aplicativo da dona. E a gente vai pedir todas essas coisas. Tudo que eu quiser fazer no software, eu peço para a dona pelo aplicativo, por comando de voz, e ela vai fazer lá no software. Tá? Ela vai fazer por trás do software. Então, esse vai ser o nosso aplicativo da DVBox, vai ser a própria dona. Não tenho datas, mas ontem a gente teve uma conversa ali, que eu falando com o pessoal de Dev, com o próprio Murilo, e está perto. Tá? Mas vamos lá, tem mais coisas que a dona faz. Vamos lá para as novidades desta semana. Primeira coisa, web scrapping. Não sei se vocês sabem o que web scrapping é. Varredura. A melhor tradução para web scrapping é varredura na internet. Então, dá para montar robozinhos que fazem varredura sobre determinados assuntos. Então, o que a gente pode fazer? O que a dona pode fazer varredura? Ela pode se conectar direto com o Google, fazer pesquisas que eu faria lá no Google ou no Bing. Então, ela já vai... Coisa que ela não sabe. Fiz uma pergunta aqui para ela. Ela não sabe, ela vai lá no Google buscar a resposta, tá? Assim como várias outras inteligências artificiais já fazem. Tá? Eu falei aqui que a OpenAI não divulga o treinamento do ChatGPT. Isso era um problema 1 ano atrás, mas agora que a gente sabe que o ChatGPT acessa o Google, pelo menos o 4 e o 5, né? O 3.5 tomem cuidado, mas isso acaba deixando de ser um problema, porque uma vez que ele acessa o Google, ele vai ter toda a base informacional do Google de quase 30 anos aí de Google, né? E de trilhões e trilhões de sites armazenados no banco de dados do Google. Então, a dona consegue buscar isso. Onde mais ela pode fazer scrapping? Fazer isso em extrair direto de alguns direto do código HTML. Então, eu quero puxar alguma listagem de alguma coisa, que eu não quero puxar tudo aquilo que vem junto com a listagem. Eu consigo buscar de dentro do código, tá? Consigo buscar dados estruturados, isso vai dar para fazer através da API, buscar com outras inteligências artificiais também, aí vai precisar ir lá para o N8N, mas a gente está trabalhando nisso da dona conversar com as outras IAs, tá? E fazer essas extrações também em páginas específicas da web. Então, eu gosto de rastrear notícias de um site tal, porque aquelas notícias me dão insights para fazer, enfim, buscar cliente, enfim, dá para buscar notícias em sites específicos. Dá para eu buscar informações em redes sociais. Então, eu quero fazer uma pesquisa lá no LinkedIn vamos supor, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia empresarial, e eu quero prospectar empresas. E eu quero prospectar empresas, indústria da área têxtil. Posso pedir para a dona buscar lá no LinkedIn quem tem o cargo de diretor, ou CEO, ou gerente em indústrias têxteis. Estou falando de um tipo de pesquisa que eu fazia bastante quando eu prospectava cliente, né, para consultoria. Eu fazia esse tipo de pesquisa lá no LinkedIn. E é um tipo de pesquisa que quem faz social selling usa muito isso lá no LinkedIn. Então, dá para fazer aqui direto para a dona, tá? Buscar por empresas, por cargos, por pessoas, por publicações, tudo lá dentro do LinkedIn, tá? O LinkedIn tem uma API aberta bem generosa,
E a própria Microsoft, que é dona do LinkedIn, ela liberou algumas funcionalidades com o Copilot, então dá para conectar com tudo isso. No Instagram também, dá para buscar perfis ou publicações, ou, enfim, comentários lá dentro do Instagram, que possam ser úteis para alguma coisa que eu queira trazer aqui dentro, né, ou fazer pesquisa, ou trazer aqui para dentro, tá? Assim, eu vejo muita utilidade disso para comercial. Claro que pode ter outras funcionalidades aí que eu ainda não pensei, mas para o comercial isso é muito, muito, muito útil, tá? Então, todas essas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok e próprio YouTube e alguma coisa no Reddit, dá para buscar esse tipo de informações lá dentro, tá? Dá para fazer alguma coisa em termos de jurimetria. Alguma coisa eu digo por quê? Porque os softwares de jurimetria eles vão buscar lá dentro dos tribunais, coisa que a dona não consegue acessar. Mas se são dados públicos que ela consegue acessar lá pelo Jus Brasil, por exemplo, dá para brincar de fazer jurimetria aqui com ela. Não vai ser tão profundo quanto os softwares específicos, né? O Data Lawyer, enfim, os softwares específicos de jurimetria. Mas já dá para fazer alguma coisa aqui com ela. Né? O For Legal também. Mas dá para brincar. Por exemplo, pedir ali informações sobre um determinado tipo de ação. Dá para pedir esse scrapping aqui, que são dados públicos lá do CNJ. Tem o CNJ. Gente, estou inventando isso aqui agora, tá? Tá me ocorrendo, eu estou fazendo um brainstorming aqui. O CNJ, tem o CNJ em números lá, Justiça em Números, acho que chama, tem um portal gigante lá. Dá para buscar dados daquilo, são dados abertos, tá? São dados estruturados, o que é importante. Dá para trazer de lá e montar coisas aqui, para fazer jurimetria, para fazer pesquisa, para fazer prospecção. Dá para fazer muita coisa aqui. Agora respondi, doutor Marco? Você está ainda? Mas eu acho que sim. Vamos lá, vamos chamar aqui o Dr. Tony, que a gente já avançou bastante aqui no horário. Ele está muito. Tony, doutor Tony, cidade, nome do escritório, pergunta, por favor. Olá, doutor. É cidade de Mocajuba, estado do Pará, escritório de advocacia Tony Hebe. No caso aqui, como o doutor está falando em relação à dona, só para situar, no caso a dona é mais uma IA voltada para o sistema do ADV Box, que ela faz consulta também externa, dependendo da forma como você pergunta. Como você disse agora há pouco, que a IA tem que saber fazer umas perguntas mais objetivas, mas dando a ela informações máximas para ela trazer mais próximo da resposta que você deseja. Então, parte mais do comando, que você disse no caso do prompt, para elaborar um prompt correto que venha trazer essa informação. Mas, dentro do ADV Box, em regra, todas as informações precisas, eu posso acelerar essa minha resposta através da dona. Sim, sim. Porque ela, essa parte aqui desses scrappings e buscar coisas em redes sociais é uma funcionalidade que a gente liberou segunda-feira, né? Nem eu consegui testar tudo ainda do que ela pode fazer. Mas isso que você está perguntando é a função nativa dela. Ela foi treinada em tudo que tem aqui dentro da ADV Box, tudo que é possível fazer dentro da ADV Box, e ela busca informações. Então, pode ser, inclusive, informações sobre o seu cliente. Então, cadê os exemplos aqui? Informação, por exemplo, do processo de um cliente. Quais foram os últimos andamentos que teve no cliente tal? Ou quando foi a última vez que teve uma movimentação, ou, sabe, processo que estão há muito tempo parado? Pode pedir para ela fazer um resumo de toda a movimentação que teve nos últimos 2 anos. Por exemplo, escritórios que têm o hábito, principalmente é mais comum em quem trabalha com empresarial, tem o hábito de mandar um reporte para o cliente de tudo que foi feito naquele mês. Pede para ela gerar esse resumo que vai ser o reporte enviado para o cliente, né? Enfim, dá para pedir coisas dentro do processo. Ela consegue analisar os processos e tirar ideias daquele processo. Então, por exemplo, um processo está muito tempo parado e o que eu poderia fazer aqui, que ato jurídico eu poderia entrar aqui, ou que estratégia eu poderia direcionar esse processo que está há muito tempo parado e para dar uma outra movimentação, entendeu? Coisas desse tipo ela vai responder.
Certo, nesse ponto aí, é uma forma até de acelerar a minha consulta. Por exemplo, eu quero saber, esse mês, quantos processos meus foram protocolados em determinada área, ela me dá de uma forma específica. Sim. Relatórios de volumetria. Isso é ótimo. Né? Eu falei lá no início, eu falei que uma das funções da controladoria é a gerencial. E o que faz uma função gerencial? Principalmente emitir relatórios, fim do mês. Né? Então, a gente está aqui na primeira semana de abril, o ideal era que todo mundo estivesse tirando relatórios do mês de março. Relatórios de volumetria e relatórios de produtividade. Quais relatórios? Quantos processos ativos o escritório tem? E aí, na disciplina de Business Intelligence, a gente, quando a gente vai detalhando isso, chama fazer drill down. Fazer drill down. Ó, dona, eu quero saber dos processos trabalhistas, todos os processos trabalhistas que eu tenho aqui no escritório, quantos estão na fase judicial, quantos estão no administrativo, quantos estão em recursos, quantos estão em execução, e me mostra isso, há quanto tempo eles também estão nessas fases. É um relatório de volumetria. Isso leva para outra camada estratégica da controladoria, porque se eu vejo, por exemplo, que a maioria dos processos trabalhistas que eu tenho, vamos dizer, eu tenho 500 processos trabalhistas e 400 deles estão em execução, pô, a minha maquininha, o meu fluxo, né, o que aqui na DVBox a gente chama da volta completa, a maior parte está aqui no final, ó. Tem a rotação completa, né? Boa parte aqui da sua rotação está sem processos, ou seja, o seu comercial não está vendendo. Então dá para fazer uma análise estratégica, e isso você também pode pedir para a dona. Depois que ela fez esse relatório de volumetria, veja bem, o relatório é número. A análise é interpretar os números. Então, eu posso interpretar dessa forma que eu estou dando de exemplo aqui. Olha, dona, com base nesse relatório, o que você tira de ideias ou sugestões que eu posso melhorar o meu escritório sobre isso? Talvez ela vai te dizer isso que eu acabei de falar. Ó, você tem muito processo em execução, é legal porque tá para sair dinheiro, apesar que no trabalhista isso pode demorar muito tempo ainda, mas, por outro lado, o seu fluxo vai dar um pepino daqui a uns 6 meses. Por quê? Não está entrando processo novo. Então, isso é uma análise de relatório que ela pode fazer também. Certo. Nesse caso, você falou, quando eu peço essa volumetria, quantidade, ela vai me dar em número, e depois eu posso pedir ao mesmo tempo para ela. Vamos supor que eu tenho 100 processos na parte de execução. Eu falo, agora me elabora no primeiro comando 50, me apresenta os 50 processos. Ela vai me entregar os 50 e depois eu peço os números dos 50 processos que estão estagnados. Ela me entrega dessa maneira. Isso, boa. Procura sempre, aqui tem uma premissa em Business Intelligence, que é saber o que você quer tirar dos números, porque senão a gente começa a se afundar em números e se perde. Então saiba o que você quer dos números, tá? Isso que você falou é bem legal. Ó, tá bom, eu tenho 500 processos trabalhistas ali na execução, mas quais estão estagnados? Ou quais são os mais antigos que estão mais a ponto de sair o cumprimento de sentença? Aí você já começa a tirar inteligência dos números. Certo, obrigado, muito bom, parabéns. Imagina, obrigado. Quem mais? William, obrigado, Tony, pela participação. Vamos lá, quem tiver mais perguntas pode mandar no chat, pode aproveitar. O tema é interessante, né? A gente, com as ideias começam a surgir, já tem gente aí que vai nem esperar segunda-feira, vai começar a mexer e colocar o Flouter. Nosso time, o nosso time de atendimento está aqui na sala, então se tiver alguma dúvida, como ter o Flouter, como ter a dona com a Justine, fique à vontade para poder chamar, a gente manda no chat que a gente, ou manda no grupo do WhatsApp que a gente direciona o atendimento. Quem quiser fazer alguma pergunta, aproveita, ou teste, se quiser também já mostrar mais alguma funcionalidade, fica à vontade. Assim, de funcionalidade foi legal aqui que as pessoas foram perguntando, agradeço muito a interação aí de vocês, isso ajuda a apresentação a ficar mais rica, porque a gente acaba trazendo o caso real, né? Então, foi legal que as perguntas que vocês trouxeram me ajudaram a completar todo o roteiro que eu tinha aqui, então, é isso, né? De roteiro é isso. O Dr. Tony, o Igor vai te chamar depois para explicar melhor como que funciona isso,
tá? Quem tiver dúvidas, como que funciona, como que é só acionar lá dentro, enfim, todas essas questões mais comerciais, o Igor vai acompanhar, está acompanhando aqui, né? Ele vai acompanhar também lá nos grupos, e aí ele vai chamando vocês para explicar mais detalhadamente. E só para complementar, um caminho sem volta, né? A gente sabe a importância das IAs e quanto a gente vai ganhar de tempo, de produtividade, né, de velocidade, utilizando esses recursos, estão à disposição para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível. Passou rápido, Tess, já estamos aqui a 1h e 23 minutos, quase 1h30. Olha, na quinta-feira, véspera de Páscoa, tem muita gente que está esperando. Que bom. Já dá horário para poder abrir aquele chocolate, para poder já curtir a Páscoa com a família. Recadinho final, Técio, fica à vontade. Maravilha, gente. Ficou curto, né, o tempo. A gente está estudando de aumentar, melhorar a periodicidade desses encontros, para a gente conseguir tratar pelo menos só um assunto por encontro, que aí fica mais produtivo, né? São muitas dúvidas, são muitas coisas novas. Como eu falei no início, vão ter atualizações recorrentes, então a gente vai estar estudando de, né, ter isso com mais frequência. Mas vocês vão receber essas informações lá nos grupos que vocês participam e a gente vai dimensionando melhor os tempos entre um encontro e outro e os temas, tá? Mas, enfim, para a gente fechar aqui, agradeço a presença de todas e todos. Obrigado aqui pelas contribuições, pelas perguntas. É legal me desafiar, porque aí vai trazendo, né, a gente vai enxergando novas funções aqui para as inteligências artificiais. E sugestões, assim como a doutora Mariana trouxe algumas possibilidades que a gente não tem, tragam sugestões também, porque a gente sempre leva essas sugestões para o desenvolvimento, para eles, né, estarem nesse processo de melhoria contínua. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e bom fim de quinta-feira aí, ótimo feriado para todos. Maravilha. Quem tiver sugestão de tema, pode mandar no grupo de WhatsApp, pode estar mandando aqui no chat, fique à vontade. Obrigado pela participação de todos. Um excelente final de quinta-feira, já com aquela cara de sexta final de expediente, para o próximo tema, para poder falar muito conhecimento. Obrigado, Técio, mais uma vez. Obrigado, Igor. Obrigado a todos pela participação. E a gente, na semana que vem com mais lives, com mais temas para poder falar. Então, pessoal, boa noite.